2025 foi o primeiro ano em que o celular esteve 100% proibido nas escolas. Uma novidade que até rendeu ali alguma controvérsia no começo, mas parece ter sido bem aceita nas redes de ensino. Para analisar como foi essa adaptação, reunimos um time com atuação na área e preparamos um bate-papo especial. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, aqui no estúdio o secretário municipal de Educação de Ribeirão Preto, Christian Viana Oliveira. No núcleo de jornalismo, a pedagoga Victoria Marconi. E no canal digital, a neuropsicopedagoga Patrícia Manzoli. Começando com o secretário, vamos fazer um apanhado como é que foi para a nossa rede pública esse primeiro ano de proibição total dos celulares dentro das unidades. O que você recebeu de todos os servidores, os professores, coordenadores e os funcionários mais? Bom, temos acompanhado bastante de perto as ações e todos os benefícios que tem trazido essa proibição, né? E então a promulgação da lei, ela é uma ferramenta legal bastante importante que trouxe subsídio para que a comunidade, os professores, os gestores possam conversar com os pais, agregar com a comunidade, conscientizar as crianças da importância de não levar o celular para a unidade e tudo mais. Então, de aspecto positivo que nós trazemos inicialmente, é que as crianças elas passaram a se empenhar mais dentro da sala de aula, interagir mais, participar mais das aulas, da interação. É um passo muito importante para o processo de ensino e aprendizagem. E no recreio também isso traz um impacto muito positivo, segundo os professores, né? Os gestores eles têm acompanhado que as crianças passaram a brincar mais, voltaram a interagir socialmente dentro do âmbito da escola e isso tudo tem melhorado a convivência delas. Em relação ao aspecto da aprendizagem em si, os dados quantitativos, se tem melhorado o desempenho acadêmico ou não, ainda está em tramitação desde o começo do ano. Nós fizemos algumas avaliações no começo do ano e esse processo ele vai se encerrar agora em dezembro. Então aí nós vamos começar a conseguir aferir pontualmente como que tem sido a evolução das crianças no processo de ensino e aprendizagem. E isso vai nos trazer dados quantitativos para ajudar a melhorar essas políticas públicas quanto ao uso do celular. Perfeitamente. Bom, aqui todo mundo que está participando desse bate-papo tem um contato direto com essa realidade escolar, ou o secretário, ou a pedagoga, a neuropsicopedagoga, todo mundo põe os pés realmente nas unidades de ensino. Victoria, nesse sentido, o que a gente pode dizer? Você nota, por exemplo, uma melhora na aprendizagem também dos alunos? Sim, com certeza. No local onde eu trabalho, nós já estamos indo para o terceiro ano de zero celular, tanto da educação infantil até o ensino médio. Então, esses resultados acadêmicos já são mais expressivos, porque já tem alguns anos de acompanhamento. E, de fato, só de o aluno não levar o celular para a escola, ele já tem um grande ganho no que diz respeito à sua concentração em sala de aula, porque muitos estudos mostram que só a presença do celular junto com o aluno já fragmenta muito o foco dele por conta das notificações. Hoje, os adolescentes, principalmente da atualidade, verificam as notificações do celular mais de 80 vezes por dia. E cada vez que uma notificação é atendida, para que esse aluno volte à concentração plena em sala de aula, demora-se cerca de 15 a 20 minutos. Então, só a capacidade de concentração e foco ser enriquecida pela falta do celular, já automaticamente se traduz num ganho significativo para a aprendizagem dos alunos, que podem verdadeiramente se concentrar e focar, já que entendemos que o contexto de sala de aula, principalmente, exige tarefas de concentração de maior tempo. Hoje, uma aula dura de cerca de 45 a 50 minutos, então é um tempo de concentração razoável e qualquer interferência, seja por notificações ou por uso do celular, que for evitada, já tem contribuído muito para o desempenho dos alunos. Então, os ganhos são sociais, como o secretário bem mencionou, um recreio muito mais interativo, né? Momentos de intervalo com muito mais interação entre os alunos, mas só a falta do celular, né? A não presença do celular no contexto da sala de aula, evitando distrações com notificações e outras questões, já colabora muito para a concentração dos alunos. Perfeitamente. Patrícia, para além do aprendizado, a gente já ouviu um pouco do secretário abordando questões positivas que a falta do celular tem gerado.
O que mais que a gente pode destacar? Na perspectiva do neurodesenvolvimento, é muito importante a gente destacar que o cérebro necessita de uma calibragem. Essa calibragem requer realmente que essa criança, esse jovem, socialize, olhe nos olhos, faça leitura facial para interpretar expressões, que ele possa realmente modelar a socialização dele através dos desafios da comunicação. E essa calibragem cerebral, ela também acontece quando a gente sai do plano e vai para o mundo tridimensional, que é pegar as coisas, tocar, sentir, né, cheiro, sabor, tato. E realmente o celular vinha tirando essa oportunidade das crianças e dos adolescentes. E isso é gravíssimo, porque, na verdade, a gente sabe da plasticidade cerebral, que a maior fase, né, onde esse cérebro vai se desenvolver e vai determinar muito da capacidade dessa criança, é realmente na primeira infância, que é do 0 aos 6 anos, e depois na fase onde ela vai se descobrir realmente refletindo, argumentando, que é a fase da segunda infância e da adolescência. Então, essa criança precisa modelar. O que é modelar, né? É viver em sociedade, é enfrentar realmente o processo humano de se comunicar, os desafios de compreender o outro. E o celular colocava essa criança num mundo totalmente à parte. Ela deixava de observar, ela deixava de argumentar, porque ela é só receptora no celular. Então, eu acredito, assim, a gente tem alguns dados já mostrando em pesquisas atuais, acadêmicas, uma alteração grande no nível de concentração, como a Vitória bem disse, o simples fato do celular não estar já muda esse nível da atenção sustentada, que é manter o tempo de atenção sem distratores externos, porque o celular por si só é um distrator. Secretário, para além do celular, a questão digital está muito em pauta dentro da educação. Aqui em Ribeirão mesmo houve um período de consulta aí para a elaboração de um plano de educação digital. Explica um pouco melhor para a gente. Sim, é muito contemporâneo, muito intensa a tecnologia na vida de todos nós, né? Seja em casa e até dentro da escola. E é muito importante frisar que não é que sejamos contrários à tecnologia, o uso do celular dentro da unidade escolar. A criança pode, inclusive isso consta em resolução, consta na lei, que a criança pode levar o celular ao adolescente desde que esse uso seja consciente, esse uso seja para fins pedagógicos. Então, esse plano de educação digital, ele visa fazer com que nossos professores, gestores consigam ter fundamentos para trabalhar a importância da tecnologia da vida das crianças, dos adolescentes e como trabalhar com elas. Temos as nossas unidades escolares de ensino fundamental, todas têm laboratórios de informática, temos mais de 500 salas com projetores, computadores, para que os professores desenvolvam o processo de ensino e aprendizagem. E hoje, como a doutora acabou de nos dizer, como a criança é muito receptora, quando nós usamos a tecnologia, seja na escola ou em casa, hoje nós temos a inteligência artificial que está entrando na vida dessas crianças e como que ela vai receber, como ela vai resolver todos os seus problemas. É muito fácil hoje ela pegar um trabalho que ela precisa desenvolver, falar em um dos softwares e ele vai dar a resposta pronta para ela. Então, o plano de educação digital visa trazer com que nossos professores consigam ensinar as crianças como usar essas ferramentas também, qual o potencial de uso delas. E é muito importante também a presença dos pais nesse plano municipal de educação digital, que eles participem, que eles colaborem, que eles vão até a escola, para que saibam também como conduzir o uso desse celular dentro de casa. Porque um período é o dentro da escola, o outro é lá na casa. Como que o pai vai lidar, como que ele pode potencializar o uso dessa tecnologia para essa criança, como ele pode indicar. E esse diálogo com o professor é muito importante para que isso seja feito. Victória, a gente tem hoje muitas carreiras dentro do celular, né? E a meninada está vendo isso. Por conta desse movimento, desse fenômeno, muitos pais acreditam que se a criança ficar privada do celular, ela vai acabar se tornando um analfabeto digital. O caminho é por aí?
Não, com certeza não. É um grande equívoco imaginar que poupar e limitar o uso de telas por parte das crianças e adolescentes irá de alguma forma prejudicar o futuro e a carreira deles, que obviamente vai esbarrar em aspectos tecnológicos dado ao mundo que vivemos hoje. Na verdade, o não uso das telas nas faixas etárias em desenvolvimento, que são a primeira infância e a adolescência, permitirá que esse adolescente e essa criança construam as bases necessárias para toda e qualquer profissão, para que no futuro, quando ele precisar aprender a respeito de alguma área de tecnologia onde ele vá trabalhar ou ser inserido, ele saiba aprender a trabalhar, saiba aprender aquele ofício. Quando nós invertemos a ordem, já introduzimos o uso de telas para crianças e adolescentes, eles não construirão a base de concentração, uma base teórica, né, tanto de linguagem, como a doutora mencionou, e outras áreas, né, sociais vão estar completamente comprometidas. Então, a sua inserção no mercado de trabalho posterior, aí sim será verdadeiramente prejudicada. Alguns pais, infelizmente, têm a visão de que somente o uso do celular em redes sociais já é um letramento digital, e isso é um grande equívoco. Hoje nós temos uma geração que sabe usar muito bem as redes sociais, mas não maneja bem o uso da tecnologia de maneira funcional. Não são capazes de editar e enviar um documento, entre outras questões que estão muito mais relacionadas à área da informática do que ao uso do celular de modo recreativo. Então, não há nenhum prejuízo. Na verdade, o que os dados mostram é que só há ganho na capacidade de concentração, de relacionamento, de resolução de problemas das crianças e dos adolescentes, que não necessariamente estão totalmente alheios ao uso do celular, mas que fazem esse uso de maneira bem pensada, de maneira limitada, naquilo que diz respeito somente à sua faixa etária por pouco tempo durante o dia. Eles, na verdade, só têm a ganhar. Patrícia, e a relação das escolas, sobretudo quando a gente fala de escolas particulares, que é um mercado enorme aqui dentro de Ribeirão Preto, elas souberam lidar com essa lei nova? Então, muito assim. Eu tenho alguns contatos e fico admirada, assim, que tudo depende muito da clareza da instituição, justamente sobre o seu papel institucional. Né? A escola, mesmo sendo uma escola particular, ela não pode se comportar de forma clientelista. Ela também, em sua primeira instância, ela está ali para educar crianças e famílias. Os pais também precisam de orientação. Então, tudo depende muito se a escola ela é firme, ela atualizou o seu regimento interno para fazer cumprir as regras. Por exemplo, tem escola que eu admiro muito essa postura, que já fez um acordo claro com os pais, que se o celular tocar em sala de aula e se for usado inadequadamente, a criança vai embora para casa. Por quê? Vai fazer isso uma vez, duas vezes, ela não vai fazer mais. Primeiro, porque os pais não vão poder ficar buscando esse filho na escola. Então, vai ser um acordo mútuo. Então, quanto mais a escola banca a sua postura, a aplicação do seu regimento interno, quanto mais clareza ela tem do seu papel educativo, muito mais do que uma empresa só, então, aí isso realmente faz sentido, isso realmente causa um efeito e gera uma cultura interna com as próprias crianças e adolescentes, porque, como bem diz o ditado, o hábito faz o monge. Perfeitamente. Secretário, para o ano que vem, quais vão ser os grandes desafios nessa área? Bom, para o ano que vem, nós pretendemos finalizar essa consulta, essa construção do plano de educação digital para potencializar os usos da tecnologia, tanto dentro das nossas unidades escolares, como para levar isso para casa, para a sociedade como um todo. E para isso nós convidamos e ressaltamos, como a Patrícia bem disse, que os pais precisam fazer esse acordo com a escola, eles precisam participar dos conselhos escolares e regular esse uso, que não é o porte do celular. Até porque o celular é uma ferramenta importante de pais que rastreiam a comunicação de muitos filhos que moram longe, mas é o não uso, como usar ele dentro da escola. Então, essa conscientização coletiva, bem como
trabalhar com outros conceitos de educação dentro da própria unidade escolar. Nós estamos desenvolvendo softwares para controlar os conteúdos desses laboratórios, onde o professor pode ter a ferramenta para ir desligando o acesso, caso a criança ou adolescente vá para outros caminhos, e também ferramentas de controle de sites e outros programas, softwares que eles tentem acessar. Então nós vamos avançar nesses quesitos. Victória, na escola e em casa, o que mais a gente deve avançar agora que a gente deu um passo bem firme? Eu acho que o que tanto na escola como em casa é imprescindível, como o secretário acabou de mencionar, é a conscientização e o apoio das famílias. Nós sabemos que eles são os maiores responsáveis pela educação das crianças, então por mais que um grande passo tenha sido dado na área da educação, tanto pública como particular, ela só é verdadeiramente efetiva quando os pais colaboram, apoiam e validam aquilo que foi colocado e estabelecido nesta lei. Então é um ótimo ponto de partida, mas a validação e o apoio da família fará toda a diferença. Patrícia, eu quero terminar com um alerta. Grande parte dessa geração está adoecida por conta das telas, não é mesmo? Com certeza, a gente começa a perceber traços que, na verdade, as pessoas buscam diagnóstico e às vezes sequer têm um diagnóstico. O que falta mesmo é uma vida socialmente ativa, esportes, atividades culturais, porque nós não podemos mais ter crianças de tela e sofá. A gente precisa que a vida seja bem vivida e ativa. Pois é, a gente precisa da participação da família, sobretudo. Você que nos ouve aí, espero que esse bate-papo tenha ajudado a refrescar essa relação, essa consciência a respeito do fenômeno educação das nossas crianças. Participaram desta edição do Jornal da Clube o secretário municipal de Educação de Ribeirão Preto, Christian Viana, a pedagoga Victória Marconi e a neuropsicopedagoga Patrícia Manzoli. A todos o nosso muito obrigado.